Eu vi pessoas falando que... pessoas mais próximas falando que esse livro não é tão bom, que os protagonistas são chatos. Por enquanto eu não tô achando eles chatos. Aí aqui tá tendo parece que é uma matéria, assim. Eu vi que tem cartas, eu tô interessada em ler as cartas, assim. Eu gostei bastante da tatilografia, sei lá, das letras. Só sou eu ou tem umas páginas muito tortas no meu livro, olha aqui. Enfim, mas eu gosto de quando coloco uma letrinha diferente da história. Se é em terceira pessoa, eu tenho um certo problema em terceira pessoa, mas não é uma coisa que vai me impedir, né, de ler o livro. Eu ainda estou na primeira página, quer dizer, na primeira parte, né, porque a segunda parte é só no acento e tem que 7. Por enquanto, nesse tantinho de coisa não entregou nada de Divinos Rivais, né, dos rivais aqui, não entregou nada particularmente pra mim, porque eles só estão brigando mesmo por um cargo onde que eles querem. E, gente, isso acontece em qualquer emprego. Mas eu tô meio preocupada, porque ela tem 18 anos, eu quero saber quantos anos ele tem. Guerra, né, e a guerra onde que, né, enfim... Eu estou com medo, porque pelo que eu vi, o irmão dela, né, tá na linha de frente, né? E a linha de frente tá na linha de frente. Bem interessante, né? Que tá passando por bastante problemas, né? A família dela virou uma família bem disfuncional depois, né, do irmão ir pra guerra. Ai, gente, eu tô com medo, porque a autora escreveu um negócio aqui dele, e aí eu fiquei meio assim, que essa autora vai fazer? Jesus amado. Gente, espero muito que ele... Olha, gente. Por isso que a garota tava lá, assim, meio... sabe? Sabe aquela felicidade? Olha, é impressionante, viu? É impressionante. Ai, Deus me livre, eu faria barraco. Gente, que legal! Nossa, eu adorei essa coisa que a Rebecca Ross criou. Na página 86, perdão, a minha blusa horrível. Mas, gente, eu adorei essa mitologia que ela criou dos deuses. Nossa, eu não vou nem falar nada, assim, porque... Olha, gente, vai por mim. Olha... O finalzinho, as respostas dessa mitologia, com certeza ela vai trabalhar neste tijolo de livro. Gente do céu. Nossa senhora, eu tô adorando esse livro. Nossa, as pessoas falavam que esses dois eram chatos. Não tô achando eles nada chatos. Tô entendendo super os problemas deles. E tô amando a história. E não é aquele Enemies to Lovers que eu não sou fã de Enemies to Lovers, né? Mas não é aquele Enemies to Lovers que eu não gosto, que eles ficam toda hora, ai, eu te odeio, eu te odeio. Não, é um Enemies to Lover bem tranquilo, eles são rivais, eles querem o mesmo cargo, sim. Mas assim, isso existe em qualquer emprego. Então assim, pra mim são Enemies to Lovers da vida adulta, eu tô adorando isso aqui. Gente, que história! Que tu fica assim, Jesus amado! Nossa, gente, eu tô adorando que eu tô lendo 2 livros. Nossa, gente, é muito viciante, assim. Sério, não me dá vontade de eu pegar meu celular e gravar pra vocês. Me dá vontade de saber mais e mais e mais e mais e mais, assim. Gente, eu tô na página 90. Eu devo estar... Sinceramente, pra mim, isso aqui tá valendo hype total. Divinos Rivais, pra mim, tá valendo hype. Ai, eu não posso mais ler. Agora não, né? Mas, gente, só isso aqui... Sério, isso aqui é viciante, gente. Isso aqui é viciante. Leiam quando vocês tenham tempo esse livro. Estou com certo medo das próximas palavras, dos próximos parágrafos, das próximas páginas. Estou com certo medo, sendo bem sincera. Olha, eu não me lembro, sinceramente, ou eu acho que eu não interpretei. Mas eu não sei se ela gostava ou não gostava. Mas aí, olha aqui, pá, o tanto que eu li. Eu acho que eu vou ler mais até chegar na segunda parte, que é Notícias de Longe. Mas
Eu não sei o que vai acontecer, sinceramente, porque ninguém me falou sobre isso aqui que aconteceu agora. Você me termina a parte 1 daquele jeito. Espera que eu não queira ler a parte 2. Eu não posso ler. Tá tarde. Eu tenho que dormir. Mas que livro saboroso, que livro delicioso. Ai, tem muita história ainda pra rolar. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, eu não senti enemies to lovers. Literalmente, eu não senti enemies to lovers. Tipo, eles são rivais, eles estão competindo pelo mesmo cargo. Como eu já falei isso umas 500 vezes. Isso acontece em qualquer emprego. Mas assim, não tô sentindo aquela vibe, tipo, enemies to lovers. Não, tô sentindo só uma vibe meio, a gente não se gosta, mas a gente se conversa. Tá me entendendo? Gente, essa garota tá se enfiando num buraco e ela não tem uma escada pra subir desse buraco. Nossa senhora. Gente, já gostei da menina. Menina, uma queridinha, tá? Estou devorando este livro porque eu não estou na 160. Não sei como eu li isso aqui em 20 minutos, mas eu estou bem feliz. Ai, gente, esse livro tá muito bom. Aff, mas eu vou ter que parar de ler agora. Que ódio, que ódio. É uma maravilha, viu, gente? Estou, curiosíssima neste momento agora. Assim, eu tô até com medo do que vai acontecer. E a nossa, gente... E eu já vou chegar... Aqui, depois que acabar... No capítulo 18, que eu ainda não li... Vai faltar só 100 páginas pra eu chegar na terceira parte. As palavras entre nós. Esqueci. Ai, gente. Ai, eu tô muito animada e muito curiosa. Gente, eu não tô gravando muito porque eu tô viciada nesse livro. Mas assim, gente, aconteceu um negócio aqui. Ai, me deu até um negócio aqui. Eu tava toda me tremendo assim, com medo do que ia acontecer. E eu tô adorando ela, que ele tá todo preocupadinho com ela. Tá tipo, meu Deus, será que ela morreu? Será que explodiu uma bomba nela? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Ele tá super preocupado com ela enquanto ela tá lá, assim, quase infartando, sim. Contando todas suas respirações também. Mas é a vida. E ela contou que ela tá escrevendo, na verdade, cartas pra todos os soldados que queriam. Ai, gente, uma querida, né? Eu tô achando ela uma queridinha. Não, mas eu vou falar um negócio. Teve gente que falou que ele e ela eram chatos. Gente, cadê a chatice deles? Porque eu não tô achando. Eu por enquanto, não tô achando eles chatos. Teve uma pessoa que falou pra mim que achou eles muito chatos. Eu não, eu tô achando eles bem legais, ele bem cadelinha dela. Ele super preocupado com ela. E assim, e ela vivendo a vida dela, né? Mas enfim, gente, eu adorei que também as deusas são as mais perigosas, assim. A que bota fogo no parquinho, tô adorando. Mano, por que não... Ai, que ódio, que ódio! Ela foi lá e pulou. A minha vontade é de pular o ponto de vista do Roman e ir direto pro ponto de vista dela, porque... Ai, velho, que ódio. A autora sai do ponto de vista dela no melhor momento, guria. Ai, que ódio. Cá estamos na metade do livro. E já aconteceu tanta coisa nesse livro que, assim, eu estou muito ansiosa pra parte 3. Que falta um pouquinho. Mas, meu Deus do céu, eu quero muito ler a parte 3. Quero muito ler a parte 3. Mano... Ela se ferrou num nível inexplicável. Ele também. Mano! Falta 2 capítulos pra acabar a segunda parte. Porque tem bastante coisa ainda. E, gente,
Eu acho que eu não. Eu acho que a partir de agora vai ser pouca coisa. Não sei se vai ser pouca coisa pra eu gravar, porque a partir de agora só tá tendo spoiler, mais spoiler. Ai, meu Deus, que livro viciante! Até agora eu tô entendendo o hype dele, mas eu não tô entendendo por que as pessoas criticaram eles. Falaram que eles são chatos. Por enquanto eles são umas delícias. Parte 3. Ai, que ódio! E eu já entendi essa parte, cara. Que ódio! Ai, vai acabar! Pelotão, sim. Mas eu tô interessada, viu? Porque ela tá falando muito sobre guerra, sobre essas coisas, né? Sobre como é um ambiente de guerra. E tu tá assim, ó. Meu Deus. Mano. Eu acabei. Mano. Eu acabei de desligar a câmera e, mano, a primeira frase. A primeira frase foi já foi um surto. Já vamos ver que tem muitos surtos aqui. E muitas revelações também, né? Tá sendo fofice atrás de fofice. Meu Jesus, é matar uma travação. Mas, gente, é só cena fofa agora. Ai, eu não tenho nem coragem. Quer dizer, eu não quero gravar, porque olha o que falta. E eu não quero gravar, porque eu quero ler. Eu tô nem aí pra gravar, eu só quero ler esse livro. Você termina esta bomba com essa última frase? Mano, eu não aguento mais chorar por conta desse livro. Eu vou chorar de novo. O que eu achei, assim, a minha opinião, é o que, gente? Eu achei muito bom. Eu não sou muito fã de Enemies to Lovers, mas ela é o tipo do fã que o Enemies to Lovers que eu gosto, sabe? É um Enemies to Lovers que eles são inimigos, mas ele tem ali uma afinidade, sabe? Eu não achei tão Enemies to Lovers, sabe? Eu acho que, assim, eu acho que quem vai gostar realmente do livro é pessoas que gostam, assim, de uma fantasia muito bem construída, sabe? Porque no começo do livro ele já te mostra sobre os monstros, os deuses, não sei. Ele já te mostra isso, sabe? Já te conta a história, já te conta o porquê da guerra. E vai te mostrando ali ao longo do livro a resolução do mito, sabe? Do porquê que a guerra começou, do porquê tal coisa, sabe? Aí eu acho que, assim, o meu senso crítico é horrível, tá? Então não leve em consideração, mas eu dei 5 estrelas, pra mim é um dos meus livros favoritos, assim. Olha, não vou dizer que eu gostei de tudo aqui, não. Não vou dizer que eu gostei de tudo aqui, porque não é um livro... Na verdade, acho que nem existe livro perfeito. Mas, assim, eu gostei muito da história, pra mim vale super a pena. Assim, obviamente, vamos levar em conta as coisas que as pessoas me falavam sobre esse livro foram que eu achei que eu não identifiquei isso. Mas leitura é uma coisa que cada um pode gostar, então pra mim, com certeza, vale super o hype. Eu acho que deveria ter tido mais hype até, porque foi, assim, ó, pra mim foi realmente um livro muito assim, sabe, que te pega. Que eu lia esse livro nos momentos onde que eu não podia ler mais. Então acabava que, assim, era realmente, eu lia um capítulo e assim, ó. Agora, sobre a história, nós temos 3 partes nessa história. A primeira parte é sobre... Basicamente, assim, eu vou tentar resumir com as minhas palavras, tá? Não é tudo que tem, realmente. Pra mim, a primeira parte foi algo pra entender a história da protagonista. Porque você vê que ela vem de uma família extremamente... Depois que o irmão entrou na guerra, a mãe dela começou a beber,
começou a gastar o dinheiro dela com bebida, começou a vender coisas da casa só pra comprar bebida e fumar cigarro, enfim. E você vê um irmão que tenta resolver, sabe, os problemas dos outros. E ele, quando ele vai pra guerra, ele vai na linha de frente. Só que tem muitas teorias que na linha de frente todo mundo tá morrendo. Na linha de frente, tudo isso. A linha de frente é uma desgraça, tá? Resumindo. E ela vai o quê? Ela fica mandando cartas para o irmão, que já que ele tá na guerra, não tem como ela se comunicar. Só que é muito difícil você se comunicar com alguém que está na guerra. Porque você não pode dar endereço, você não pode dar nada. Então, assim, ó, você tem que mandar pro exército, aí o exército tem que ver, aí toda uma burocracia só pra responder se aquele cara tá vivo ou não. Mas tá. E ela escreve umas cartinhas em uma máquina de escrever antiga da avó dela. E simplesmente, gente, as cartas somem. Só que não é o irmão que recebe, é outra pessoa que recebe. Eu não vou falar porque eu fui meio desatenta, eu não prestei atenção nas pessoas falando isso. Mas pra mim foi assim um choque descobrir isso. Então assim, não vou falar quem, tá? Porque pra mim vale a experiência não saber quem é que mandou as cartas pra ela. E assim, gente, e vai no desenrolar. Ela é jornalista e ela tá numa empresa que, assim, ela não gosta muito de falar sobre a guerra, né? Porque a concorrente assim, ó, é guerra atrás de guerra, só fala de guerra e guerra e guerra. Então acaba que, assim, ela tá numa empresa onde que ela não se interessa muito no trabalho dela. Ela tem certos problemas, tanto familiares quanto assim. Eu vi uma coisa assim nesse livro, que a autora trouxe um pouquinho sobre como a vida pessoal pode atrapalhar a vida de trabalho. Eu senti uma leve coisinha assim, ela trabalhou isso assim levemente, já que a família tá toda desestruturada, né, gente? Então, assim, você vê, sabe, o quanto que uma família desestruturada também pode te afetar, assim, sabe? Ela fica muito presa ao passado, de como a mãe dela era, de quando o irmão dela não tava na guerra, sabe? Você vê isso e simplesmente, assim, olha, eu não vou falar mais nada, porque, assim, pra mim, você só tem que saber essas informações, porque realmente é muito bom. E assim, e sinceramente, eu não venderia esse livro como Enemies to Lovers, porque eu não senti Enemies to Lovers, assim, sabe? Eu não pessoas na internet, sim pessoas do meu cotidiano, amigas minhas, enfim. Elas falavam pra mim que eles eram muito chatos, assim. Eu não achei eles chatos, sendo bem sincera. Não achei eles chatos. Eu achei ela muito, assim, sabe, com muita esperança, sabe? Uma pessoa que, assim, que realmente que sabe o que quer e ela tenta consertar tudo. Com a ausência do irmão, ela não consegue ajudar a mãe que tá bebendo, essas coisas assim. E, sabe, é uma história, assim. E eu achei uma protagonista muito forte. Muito forte mesmo, assim, sabe? Assim, ó, eu achei ela extremamente forte. Eu achei ela extremamente, assim, ó, se a onça aparece, ela não cutuca a onça com vara curta, ela vai lá e procura um anção e taca na onça. Não, gente, ignorem isso daí. Ela tá vivendo um período de luto. E mesmo assim ela vai trabalhar. Mesmo assim, destruída, mesmo assim, ó, toda cagada, ela vai lá e ela vai e ela chega lá pro chefe, ela perde uma coisa, mas aí ela vai lá e ela sai por cima, ela vai lá e decide, não, vou me eu não sei se eu posso contar, mas enfim. Agora ele, como a gente tá muito mais na cabeça dela, eu acho que assim, ele foi uma pessoa que eu acho que ele foi sempre muito ignorado, sabe? Então eu acho que assim, ele tem aquela coisa lá de certa rebeldia, sabe? Porque ele foi obrigado, né, a fazer uma certa coisa ali de conveniência, mas ele não queria, porque ele já sabia de quem ele gostava, não sei o quê. Assim, gente, eles são enemies to lovers só na cabeça dela, tá? Assim, realmente. Eu achei os personagens secundários muito bons, tá?
Achei os personagens secundários muito bons mesmo, sabe? Realmente foi uma coisa assim que tu se conecta não só com os protagonistas, mas também com os personagens, sabe? São pessoas onde que você também, sabe, sente aquela conforto lendo sobre as histórias deles, sobre as vitórias deles, sabe? Esqueci de falar uma coisa da história, que o cenário de guerra, eu não sei explicar pra vocês o quanto que esse negócio foi bom. Gente, o cenário de guerra, se eu não me engano, a Rebecca Ross, o marido, o pai e o irmão são militares. Não sei, não me lembro. Mas assim, mano, cara, eu entrei dentro da guerra. Parecia que eu tava na linha de frente, dando tiro pra eles, assim, meu, é uma descrição aquela guerra. Tipo assim, gente, é sério, eu fiquei chocada com o nível. Tu entra dentro da guerra, sabe? Eu fiquei extremamente chocada com a descrição da guerra. E eu nunca vi as pessoas falando sobre isso. Mas a descrição sobre a guerra é impressionante. Impressionante, assim, sabe? É uma coisa que te faz entrar dentro da guerra. E você começa a sentir, eu juro, toda vez quando eu tava lendo o livro, chegava no período de guerra, eu falava assim, gente, como é que os caras que começam a guerra, assim, ó, se eles não fossem militares, eles jamais começariam guerras. Jamais. Gente, eu também tivesse empatia, né, com os outros. Mas assim, ela escreveu de um jeito a guerra que assim, ó, eu fiquei, mano, não é possível que ninguém nunca tenha dado voz para as dores que uma guerra causa. Sabe, a gente tem literalmente 2 guerras mundiais. Gente, foi uma coisa, a guerra, que, sério, eu tô sem palavras até agora, que eu não sei explicar pra vocês, assim, sabe? O cenário de como é ser um jornalista, como você arrisca a sua vida pra mostrar pras pessoas, olha aqui, ó, como jornalista, ele arrisca a vida dele pra mostrar o que acontece na linha de frente da guerra, pra o que acontece com as pessoas assim. E, mano, os momentos que os carros do exército chegavam no hospital, eu chorava, gente. Eu chorava. Sabe? Gente, eu chorava. Assim, ó, eu chorei tanto com o negócio da guerra. E quando algo, gente, da guerra acaba caindo. Gente, e quando tem uma coisa que você tem que fugir no exato momento que surge a emergência, literalmente não dá tempo de você raciocinar, você tem que correr. Mano, aquele momento, simplesmente, olha, de você ter que meter o pé, porque agora é a hora, ou você morre ou você vive. Sério, gente, foi uma coisa que eu não sei explicar pra vocês. Assim, ó, eu cheguei a chorar. Eu sou muito difícil de chorar com livro, mas eu chorei de tanto emocionada que eu fui. E pra finalizar, o final da história é algo assim. Eu comprei o livro 2. Eu falei que eu não ia comprar nenhum livro há um tempo já. Não sei se eu postei, mas pelo menos eu tô conseguindo ler as coisas da minha estante. Mas, gente, simplesmente chocante. Simplesmente chocante. É isso que eu tenho pra dizer. Simplesmente chocante.